Romanos 15, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Leia junto comigo o versículo 13, por favor. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, eu te louvo e te agradeço por estar aqui junto com irmãos e irmãs tão preciosos, por podermos louvar, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar a tua presença. Senhor, isso é tão maravilhoso, temos o privilégio de nos reunirmos como igreja. Pai amado e Pai bendito, abençoa-nos, Senhor, na ministração da tua palavra, que o Senhor me dê graça e sabedoria, me dê unção do teu Espírito Santo, e que o Senhor também fale ao coração do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha nos dar um senso de unidade, Senhor, mesmo sendo diferente. Fazemos como cantamos essa manhã, sabemos que na força do Espírito Santo o Senhor nos tem chamado a caminhar juntos, Senhor, mesmo com diferenças, mesmo pensando e agindo às vezes de formas distintas, mas sendo um em Cristo nosso Senhor. Dá-nos essa unidade no Espírito Santo e abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como eu falei antes, nós tivemos hoje um café da manhã do Ministério de Música, que foi muito especial, muito abençoador, estarmos juntos em comunhão. Os irmãos muito fartos, trouxeram muita coisa, irmãos. Tinha comida para todos os gostos, de bolinho de chuva, bolo, frutas, pães e muita coisa ali. E louvado seja Deus pela generosidade dos irmãos, por esse tempo de comunhão. Isso é muito bom. E queremos fazer isso também em outras oportunidades com outros ministérios. E antes da gente começar as comilanças, eu compartilhava algo com os irmãos e falava que na igreja é importante que haja unidade. Nós precisamos caminhar juntos. Mas unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Todos iguais, todos pensando iguais, todos fazendo as mesmas coisas, todos tendo a mesma postura diante de certas circunstâncias. Uniformidade é sermos todos exatamente iguais. Mas unidade não necessariamente é isso. Uma boa ilustração vem, mais uma vez, perdoe-me falar novamente dos músicos. Eu sou músico, os irmãos sabem, e gosto muito de música, tanto de tocar quanto de ouvir. Mas um bom exemplo vem da própria música, seja uma banda, seja uma orquestra. Cada músico tem a sua função, cada instrumento tem o seu papel. Você já teve a bela oportunidade de assistir a uma orquestra ao vivo. É muito bonito você ver os naipes lá dos instrumentos, tem a viola, o violino, o contrabaixo acústico e os instrumentos de sopro. Tem alguns instrumentos, um instrumento que eu acho lindo é a clarineta, um instrumento que poucos conhecem, tem um som lindíssimo. Então você ouve ali, se você ouvir um instrumento tocando uma peça de uma música clássica, de uma ópera sozinho, talvez você não desperte tanto interesse, mas quando eles se unem para tocar, ou então se você, trazendo para o nosso contexto aqui, ouvir algum instrumento tocando sozinho aqui,
Sexta-feira temos tido aulas de bateria, temos tido na igreja aulas de bateria, de violão, de teclado. Se tiver interesse, procure o Diácono Marcos, ele te dará outras informações. É um preço bem acessível, é uma oportunidade de você estudar música ou encaminhar alguém que deseja estudar música. É quando você escuta aula de bateria, que me perdoem os bateristas, eu amo bateria, não toco bateria, mas gosto muito, sou baixista, o baixo e a bateria caminham muito unidos ali, mas a aula de bateria é uma prova, irmãos. Né, Marquinhos? Você ouve lá o baterista repetindo a mesma coisa 10 vezes, faz as viradas, aí erra a virada e tem que fazer de novo. E aí você ouve a bateria sozinho, assim, né? O Daniel lá treinando, estudando. Você ouve a bateria sozinha, às vezes é um pouco cansativo. Vou falar do meu instrumento, então, para não acharem que é implicância, mas fica escutando um baixista estudando também é bem cansativo, irmão. A gente fazendo escalas e treinando, né, Enzo? E faz para cá, para lá. Então, assim, você escuta um contrabaixo estudando sozinho, você escuta uma bateria tocando sozinho, mesmo um violão, ou até mesmo o vocal. Se você ouvir uma voz, uma abertura de voz, uma voz sozinha, você vai falar, esse irmão está desafinado, está cantando estranho. Mas não, ele está cantando a voz dele ou a voz dela, que é diferente da voz principal. Então, os instrumentos, quando compostos para trabalhar em conjunto e estão sozinhos, a gente ouve, gera uma certa estranheza. Mas quando une as vozes e faz um acorde bonito lá, abrindo vozes, unem os instrumentos, ou mais ainda numa orquestra com vários instrumentos tocando juntos, o resultado é muito bonito, irmãos. Mesmo cada instrumento tendo a sua função, a sua particularidade, o seu timbre, que é a especificidade do som de cada instrumento, mesmo com todas essas particularidades, quando junta tudo, irmãos, fica uma coisa muito bonita. E na igreja não é diferente. Nós temos algo que nos une, que é a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos celebrar daqui a pouco na ceia do Senhor, relembrar, fazer isso em memória do Senhor. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós, e isso nos une. Temos uma confissão de fé, nós cremos, e um bom resumo da confissão de fé que nós temos, e muito antigo, é o conhecido Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Muitos conhecem, atribuem isso à Igreja Católica, o Credo Apostólico, mas ele é anterior à instituição do catolicismo romano. E ali você vê um resumão dos pilares básicos da fé cristã. Só para dar um exemplo, fala da crença no Espírito Santo, na ressurreição dos santos, na comunhão da igreja. Então, nós temos algo em comum que nos une, que se alguém se diz cristão e não crê que Jesus Cristo nasceu de Maria, não que isso santifique a pessoa de Maria, que foi uma mulher bem-aventurada, mas não é corredentora com Cristo, nem pode interceder em nosso favor hoje. Mas, se nós não cremos que Jesus Cristo nasceu de forma maravilhosa, que ele não teve pecado, morreu sem pecado numa cruz, ou não cremos que Deus Pai é todo-poderoso e o Criador dos céus e da terra, se alguma daquelas sentenças nós não cremos e a pessoa se diz cristão, tem algo errado. Um cristão não pode dizer que é cristão e não crê que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará para julgar vivos e mortos. Então temos coisas que nos unem. Temos uma partitura, por assim dizer, em comum para tocarmos, mas temos os nossos timbres, as nossas características diferentes. Então, unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Isso dá beleza à igreja, porque às vezes tem uma pessoa que tem um estilo mais fechado, mais contido, e que com esse jeito, às vezes, alcança pessoas, que é aquela pessoa mais extrovertida, mais aberta, que fala que todo mundo não alcança. Por outro lado, tem pessoas que são motivadores, que são como Barnabé, um consolador lá na igreja primitiva, que agem assim na igreja. Então, Deus usa as nossas diferenças para, unidos, glorificarmos ao nome do Senhor. E por que eu estou falando isso tudo? Porque esse é o motivo dessa oração de Paulo no início do capítulo 15. Capítulo 15 de Romanos é uma das orações que vamos nos debruçar, como temos feito ao longo dessa série de mensagens sobre as orações do apóstolo Paulo. O capítulo 15 da Epístola aos Romanos, até o versículo que lemos, versículo 13, é uma continuação do capítulo 14. O reverendo Hernandes Dias Lopes até diz que a gente sabe que os capítulos e os versículos, a Bíblia não foi escrita originalmente em capítulos e versículos. Isso foi instituído depois e nos ajuda muito a nos identificar, nos achar na palavra de Deus. Mas ele chega a dizer, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que talvez o capítulo 15 não deveria começar no versículo 1, mas no versículo 14, porque esse trecho que lemos está intimamente ligado ao capítulo 14. O que diz o capítulo 14? O capítulo 14 fala da liberdade e do amor cristãos. Eu não vou ler agora, que o tempo não permite, mas fica de trabalho de casa. Inclusive, eu tenho falado isso muito para os irmãos. Às vezes você quer ler a Bíblia, mas não sabe por onde começar. Comece pelas pregações de domingo. Os textos lidos, ministrados no domingo, os textos citados em nosso boletim da igreja.
pegue e leia durante a semana, reflita. Mas eu vou ler só um capítulo, 2, ao longo de alguns dias. Não tem problema, leia, se aprofunde. Ou então leia todo. Hoje estou pregando sobre Romanos. Leia todo o livro de Romanos, que aí você vai ter bastante leitura para fazer. Mas fica a sugestão de você ler o capítulo 14 da Epístola aos Romanos. Mas o que Paulo fala? Paulo fala da caridade, do amor cristão em relação ao que ele chama de fraco na fé ou débil na fé, que seria alguém que ainda preso a algumas questões religiosas tem alguns cuidados excessivos. Por exemplo, versículo 1 do capítulo 14, ele diz assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Leia o versículo 5 comigo. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, essa leitura nos mostra que o apóstolo Paulo era tolerante que cristãos dentro de uma mesma igreja tivessem pensamentos diferentes em relação ao que a teologia chama de adiáforas, são temas secundários. Por exemplo, ele fala aqui da alimentação. Alguns achavam que o cristão não deveria comer carne, mas só legumes, talvez aqui a carne sacrificada aos ídolos. E outros achavam que não tinha problema, uma vez que do Senhor é a terra e a sua plenitude, como diz lá no Salmo 24, e Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios. E o que Paulo fala? Qual é a regra? Se o irmão acha que é pecado comer e vai escandalizar o irmão você comer na frente dele, não coma, para você não trazer tristeza ao coração do irmão. E não ache que você é melhor do que ele porque ele tem esse sentimento. E você, por sua vez, que tem alguma restrição que o outro irmão não tem, você não ache que o outro irmão é pecador por causa disso. Então, se você tem alguma coisa que você acha que você não deve fazer como cristão, isso não digo pecado, adultério, fornicação, roubo, não isso. Não um pecado que a Bíblia claramente classifica como pecado, mas questões secundárias, como ele fala aqui, um entende que o cristão deveria guardar alguns dias, outro entende que não. Vai vir agora a Sexta-feira Santa, há cristãos que entendem que deve haver um período de reserva por ser o dia do sacrifício de Cristo e que nesse dia não devem comer alguns alimentos ou que nesse dia não devem fazer certas coisas. Era a tradição antigamente as pessoas na Sexta-feira Santa não botarem música alta pela manhã. Hoje em dia, eu acho que até que infelizmente muito disso se perdeu, mas se o irmão tem essa prática, não o condene por isso, nem se ache melhor do que ele por isso. Mas se você tem essa prática, também não condene o que não tem. Porque a Bíblia não fala, sexta-feira da paixão você não pode comer carne, sexta-feira da paixão você não pode fazer isso ou fazer aquilo. Mas se você desejar fazer, você é livre para fazer. Mas não julgue o que não faz, e você que não faz, não chame aquele que faz de alguém fraco na fé, porque depende dessas coisas. É sobre isso que Paulo está falando. E o versículo 5, que eu pedi aos irmãos que lessem comigo, é muito marcante, que ele fala, sobre esses assuntos secundários, cada um tem a sua opinião bem definida em sua mente. Então é nesse contexto que chegamos ao capítulo 15. E por isso, mais uma vez, eu recomendo que você leia todo o capítulo 14, que é maravilhoso. E Paulo explica isso de forma muito clara, mostrando que nós, cristãos, devemos ter tolerância. Isso aqui, irmãos, parece uma coisa simples, mas isso é foco de problemas muitas vezes na igreja. Especialmente quando a liderança não entende isso. Nós vemos muitas pessoas feridas em igreja, eu já vi muitos casos, quando o pastor toma questões secundárias como primárias. E ele determina coisas na igreja que não caberia a liderança determinar. Por exemplo, tem irmãos que às vezes vai comprar uma roupa, comprar um carro e consulta o pastor. O pastor não tem que dizer qual carro você vai comprar, se você vai comprar ou não. Talvez caiba ao pastor te orientar. Olha, você não tem condições de honrar, é melhor você não comprar que você vai se dar mal. Mas se ele quiser comprar, compre. Se der mal, depois, o máximo que vai falar, vamos orar por você, para você consiga pagar agora. E nem vamos falar, te avisei, porque isso não cabe a nós falar, eu te avisei. Basta orientar e orar que a pessoa seja prudente com as suas contas. Ou a roupa que você vai vestir, a Bíblia fala de modéstia cristã. Devemos ter roupas que não sejam sensuais, vulgares, mas a parte disso não cabe a nós determinar. Então, quando lideranças passam desse ponto, começam a determinar, isso gera muita ferida na igreja. Então, Paulo está preservando a unidade da igreja, porque mesmo tendo opiniões diferentes acerca de assuntos secundários, nós devemos caminhar juntos, amar uns aos outros, não se julgar melhor do que o outro, porque pensa uma coisa diferente do irmão, nem julgar que o outro não é crente porque ele faz uma coisa que você acha que não deveria ser feita.
É um assunto tenso, é um assunto bom para a escola bíblica dominical. Inclusive, daqui a pouco vamos ter mais uma aula sobre discipulado. Estarei ministrando essa segunda aula, se puder ficar conosco. Um assunto muito importante, falando da importância de nós, cada um de nós, termos sido chamados por Deus para fazermos discípulos de Cristo. Então, te desafio, se você nunca ficou, não tem ficado, fique hoje para a nossa escola dominical após o culto. Mas chegamos ao capítulo 15 com isso em mente. Aí, olha como é mais fácil você entender o capítulo 15 tendo isso que eu falei para os irmãos em mente agora. Versículo 1 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes na fé, quem são os fortes na fé, segundo Paulo? São aqueles que não se constrangem por coisas que não têm importância para o evangelho. Então, temos que nos achar melhor do que os outros, temos que falar, não, eu sou bom, eu é que sei, você é fraco, você não sabe de nada. Não, olha o que ele fala. Temos de suportar as debilidades dos fracos e o quê? Não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Um exemplo vem do capítulo 14. Você foi na casa de uma pessoa que não compra carne num supermercado porque tem uma imagem de uma entidade do espiritismo ou de um santo católico, e a pessoa não compra carne naquele mercado, e aí a pessoa chega para você, olha, hoje eu ia fazer um peixe, ia fazer um prato legal para a gente almoçar, mas eu não compro naquele mercado, então eu não vou comer mais. Aí você fala, não tem problema, você puxa uma carne de sol do bolso assim, que você acabou de comprar naquele mercado, eu comprei lá, a gente come aqui. Não faça isso, você vai constranger o irmão. Então, agrade ao próximo. Tudo bem, a gente almoça só alface, beterraba, legumes. Aí quando sai de lá, você passa no cachorro-quente da esquina e compensa, se você comer cachorro-quente, que não é meu caso. Mas tivemos, inclusive, um cachorro-quente muito bom aí, que me disseram que eu não comi, mas disseram que estava muito bom na quinta-feira. Tivemos uma reunião com homens aqui que foi maravilhosa. O diácono Valquir deu a introdução a um estudo excelente, irmãos. Foi muito bom. Eu recomendo a você que não esteve, esteja no dia 27 de abril, próxima reunião de homens. Estamos estudando, iniciando o estudo sobre o livro Pastores da Família. Fala da importância de nós, homens, assumirmos o nosso papel dado por Deus de sermos os líderes espirituais do nosso lar. Foi muito abençoador. Eu tenho certeza que esses estudos vão abençoar a vida dos irmãos e a nossa igreja, assim como os estudos com as mulheres também tem sido uma bênção. Então, tivemos um cachorro-quente abençoado que me contaram. Eu comi um sanduichinho lá, porque eu não curto cachorro-quente. Mas você compensa depois. Mas agrade o irmão no que for bom para edificação. Nós somos muito preocupados em fazer o que nós queremos. Mas se na igreja existir esse sentimento arraigado em nossos corações, a gente estiver mais preocupado em agradar o outro do que agradar a nós mesmos, às vezes nós como músicos, né, você quer fazer um arranjo de um jeito, você quer tocar uma música de um jeito ou de outro, mas o irmão quer seguir de um caminho, agrade o irmão, faça o que for bom para a edificação. Você pode sugerir, você pode falar com graça, com amor, mas se houver esse espírito nos ministérios e na vida da igreja, irmãos, o testemunho da igreja, com perdão da expressão, bomba, porque as pessoas vão ver o amor vivido na prática. Vão ver que nós estamos dispostos a abrir mão de coisas que são importantes para nós por amor ao nosso irmão, por amor à nossa irmã. Então ele fala, agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E qual é o exemplo que Paulo usa? Paulo podia falar, porque isso é legal, ou como eu falei agora, porque a igreja vai ter um testemunho mais forte, ou porque as pessoas vão estar mais unidas, ou porque o seu irmão vai ficar feliz. Mas olha o que ele diz no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mas por que eu tenho que agradar o meu irmão? Por que eu tenho que abrir mão de coisas que são importantes para mim? É um exemplo muito atual, são as redes sociais. Tem gente que é um leão nas redes sociais e comenta e discute, que não sei o quê. Não faça isso. Você, às vezes, vai perder seu tempo, vai gastar seu estômago, vai gerar ansiedade no seu coração para coisas que pouco edificam. Se tiver que conversar alguma coisa com a pessoa, marque pessoalmente, fale pessoalmente. Não mande letra para ninguém nas redes sociais. Isso é horrível, irmãos. Se tiver que falar alguma coisa, Jesus falou, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Então, ou chega e fala ou não fala nada. Abertamente, chama no canto e fala, eu tenho que falar isso contigo, tem que resolver uma situação. Ou seja homem ou mulher para isso, ou não fala nada. Mas ficar mandando letra na rede social é ridículo. Eu não estou falando isso que eu não vi nada, que os irmãos sabem que eu nem tenho redes sociais, só tenho WhatsApp, mas é só para aproveitar o contexto. Mas por que agradar o outro? Por que me importar mais com o outro do que comigo mesmo? Porque o nosso exemplo supremo, o nosso modelo perfeito, o nosso padrão maior, Cristo fez isso. Ele se entregou por amor a nós.
Ele abriu mão de sua glória, veio sem deixar de ser Deus, ele veio a nós, ele se sacrificou por amor a nós. E se nós amamos o nosso irmão, se nós dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, como diz lá numa das epístolas de João, como não vamos amar o nosso irmão a quem vemos? Então, nosso exemplo maior de amor, de alguém que abriu mão das suas circunstâncias privilegiadas para vir pisar nessa terra amaldiçoada pelo pecado, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma oração aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 5. Ele fala: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, no versículo 4, ele falou que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E agora Paulo ora para que os irmãos possam pensar do mesmo modo uns para com os outros. Aí você fala: mas aqui parece estar estranho. No capítulo 14 ele fala: cada um tem a sua opinião. E no capítulo 15 ele fala: tem o mesmo modo de pensar, e ora por isso. Eu creio que ele está querendo dizer o seguinte: há assuntos que a gente vai poder ter opiniões diferentes, mas a gente precisa ter unidade. A gente precisa estar disposto a abrir mão de coisas que são importantes para nós, para agradar o irmão, para glorificar a Cristo. E o exemplo maior, como falei, é o próprio Senhor. E ao versículo 6 ele fala algo muito importante: para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o exemplo não poderia ser melhor do que tivemos essa manhã. Foi tão bom cantar louvores com os irmãos, e quando a gente está assim só no violão, a gente ouve mais ainda a igreja cantando. E é maravilhoso ouvir como a nossa igreja tem cantado, e é isso mesmo, o louvor é para vocês cantarem. A igreja aqui é só um suporte para que a igreja, a banda, os músicos, para que a igreja cante. Porque o culto não é para ser assistido, não é igual você vai num cinema, numa peça de teatro, para você assistir, ou vou lá assistir ao culto. Vou lá olhar o que está acontecendo e vou ficar de espectador enquanto vejo aqueles solos de guitarra, aquelas vozes abertas. Podemos ter essas coisas, mas o culto é para prestarmos ao Senhor. Toda a igreja, todos nós somos chamados a prestar culto, seja aqui na plataforma, seja sentado no banco ou em pé louvando ao Senhor. Inclusive, como é uma filosofia de ministério, eu tenho passado isso para a igreja, eu me preocupo muito dos irmãos estarem cultuando a Deus. Nós somos uma sociedade muito ativista, a gente está sempre querendo fazer, e muitas pessoas chegam na igreja com essa mentalidade, que é muito comum em nossos dias, e com o coração cheio de vontade de fazer a obra de Deus e querem trabalhar, e tudo isso é muito bom, mas o propósito principal é cultuarmos a Deus. Então, por isso que eu tenho limitado alguns irmãos que às vezes participavam de vários ministérios, e falam: não, fiquem em menos ministérios. Eu participava de 5 ministérios, fiquem em 2. Se for o caso, fique em um só, mas você precisa estar na igreja para cultuar. Você não pode estar na igreja só para trabalhar. Ah, mas você, o pastor, faz isso. Posso, mas eu tenho meu momento de culto lá no presbitério toda terça-feira. Nós temos uma reunião em que nós, pastores, nos tornamos ovelha dos bispos da denominação e ali estamos livres para cultuar a Deus, assim como você é livre quando você está aqui na igreja e não está em alguma escala. Então, trabalhe, sirva, nós precisamos de trabalhadores, mas nós precisamos que você esteja sentadinho aqui também, ouvindo a palavra, adorando a Deus, orando uns com os outros, porque isso é fundamental na vida do cristão. Agora, imagina se nessa hora que estamos unidos aqui, cantando, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Olha que música linda, coisa linda. Você está cantando isso, mas o irmão que está 2 bancos à sua frente, ou do seu lado, ou na fila um pouco atrás, você não fala com ele. Como pode isso, irmãos? Não deve ser assim, não pode ser assim. Se há alguma rusga, se há algum problema, tem que resolver. Aqui em Romanos mesmo, acho que é no capítulo 12, é sim, no capítulo 12, Paulo fala, deixa eu ver se a minha mente não me traiu, se depender de vós, tende paz com todos os homens. É isso, versículo 18, Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, se você vai tentar ter paz com a pessoa não quer ter paz contigo, você fez o que dependia de você. Mas tente ter paz com todos. E não tenha rusga com ninguém. Se tem um problema, resolve ou esquece. Apresenta diante do Senhor. E nós precisamos cantar. Não podemos cantar juntos aqui uma coisa e quando acaba o louvor, quando acaba o culto ali fora, vivermos outra coisa. Precisamos viver em unidade. Paulo ora por isso, irmãos. E muito me marcou esse texto, refletindo nele durante a semana, que nós, como igreja, precisamos dessa unidade, irmãos. Não para pensarmos tudo igual, não para termos todas as opiniões, não para sermos um bando de robozinhos que todos pensam as mesmas coisas. Teremos opiniões diferentes, teremos posturas diferentes. Isso até oxigena a igreja, isso abençoa mesmo a liderança.
Às vezes a gente pensa que o pastor ou os líderes de ministério vem com tudo formatado já pronto, mas não. Às vezes a gente ouve uma sugestão de um irmão aqui, às vezes o Espírito Santo usa uma irmã ou um irmão numa conversa, ou num final de culto, ou no café da manhã, e fala uma coisa que você vai acolhendo para tomar decisões em relação à igreja. Todos nós podemos participar, sugerindo, dando opiniões, orando, mas é importante que nós tenhamos unidade e caminhemos juntos, mesmo pensando diferentes em relação a alguns pontos. E assim como Paulo ora aqui, que o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que vocês, unânimes, versículo 6, e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto dessa mensagem, Paulo ora por unidade na igreja em Roma. Ele aqui estava orando pelos romanos, escrevendo aos romanos, mas isso se aplica a nós hoje. Ore pela unidade na igreja cristã Nova Vida do Anil. Ore pela unidade na sua igreja, se você é membro de outra igreja. Ore pela unidade da igreja de Cristo de forma em geral. Nós devemos orar sobre isso, irmãos. Eu tenho falado que essa série de mensagens tem muito me abençoado e me despertado a importância de nós orarmos não só por situações difíceis. Temos que orar por pessoas que estão enlutadas, temos que orar por pessoas que estão enfermas, temos que orar por filhos que estão desviados, por conversão, pelo bairro que está passando por um momento difícil de violência. Temos que orar por todas essas coisas, mas temos que orar também, irmãos, por pessoas que estão bem, para que continuem firmes no Senhor. Temos que orar para que haja unidade na igreja, para que o Espírito Santo se manifeste entre nós. Devemos orar pelas dificuldades, mas para que também nas bênçãos que Deus já nos tem concedido, Ele continue a nos abençoar e conceda mais. Então, se temos unidade na igreja, louvado seja Deus, vamos orar para termos mais, para caminharmos juntos. E o segundo ponto, e último, Paulo ora por esperança, versículo 7. Ele conclui essa parte de uma forma muito marcante. Olha, ele diz, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, na hora que chegar um irmão na igreja, isso aqui é importante. A gente tem um ministério de recepção que ajuda as pessoas que estão chegando, às vezes pega um contato, faz um contato depois, passa as informações da igreja, tudo isso é importante. Mas o acolhimento não deve se restringir a esses irmãos e irmãs que fazem esse trabalho. Na freguesia, quando eu liderava jovens, meu cunhado Tiago está aqui com a gente essa manhã, ele liderou por muitos anos um trabalho muito frutífero de recepção de jovens. Tínhamos recepção no culto de jovens aos sábados e também no domingo na igreja da freguesia, isso tem até hoje. Esse ministério continua lá. Alguns jovens ficam na portaria recebendo, instruindo os jovens sobre o culto de sábado. E o nome desse ministério é Acolhendo Vidas, baseado nesse texto, né, Tiago, de Romanos 15, 7. Acolham uns aos outros. Só que isso não é restrito a um ministério. Temos um ministério, especialmente na igreja freguesia, que é uma igreja maior, para termos pessoas dedicadas a esse trabalho. Mas você que não faz parte desse ministério, ou mesmo não trabalha na igreja ainda, ou trabalha no ministério de música, ou na intercessão, ou na escolinha, chegou alguém novo na igreja, você pode contribuir para o acolhimento dessa pessoa. Você pode saudar essa pessoa, você pode recepcionar essa pessoa. É muito triste quando alguém chega na igreja e sai e ninguém fala com ela. Então, acolham uns aos outros, mas qual é a referência de acolhimento na igreja? É o ministério? É o irmão que fazia o trabalho na freguesia? É o diácono? É a esposa do diácono? É a irmã? Não, a referência é Cristo. Porque Deus em Cristo nos acolheu, irmão. E aí você não precisa do exemplo. Se ninguém na igreja fizer isso, e graças a Deus na nossa igreja muita gente faz isso, temos uma acolhida muito abençoada e deve continuar assim. Mesmo antes de eu chegar aqui, quando cheguei já percebi isso, e louvado seja Deus que isso continue e que cresça. Mas mesmo que ninguém na igreja faça, nem o pastor faça, você deve fazer não por causa do pastor, por causa do diácono, por causa do líder, por causa da irmã de oração, por causa de fulano ou de cicrano, você deve fazer porque Cristo nos acolheu. E aí você já tem motivo suficiente. Ah, mas fulano não faz, não interessa, mas Cristo fez. E você está aqui para servir a Cristo ou ao fulano? Você está aqui para agradar a Deus ou ao pastor? Não faça, acolha, ame como Deus em Cristo nos amou, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Não para falarmos, está vendo como eu sou bonzinho? Como é que eu recebo bem as pessoas na igreja? Como é que todo mundo acha que eu sou um cara muito legal? Ou que eu sou uma irmã muito simpática? Não, para a glória de Deus. E aí ele continua aqui, eu vou pular essa parte que eu li no início, mas dos versículos 8 até o versículo 12, Paulo faz uma série de citações do Antigo Testamento, mostrando como Deus, já lá no Antigo Testamento, mostrava que o propósito de Deus era incluir os gentios no povo de Deus, aqueles que não eram judeus. Então, ele mostrando que Jesus traria aqueles que não faziam parte do povo de Deus, do povo da aliança, para o escopo da igreja, do povo de Deus. E os romanos, em sua maioria, eram gentios. Não era a igreja de Jerusalém, era a igreja em Roma. E nós aqui,
também estamos incluídos nesse pacotão. Então, Deus em Cristo nos colocou para dentro do seu povo, nos acolheu, e assim devemos fazer. E Paulo ora novamente aqui no versículo 13. Olha o que ele diz. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Uma oração curta, irmãos. Uma oração breve, mas uma oração poderosa. O Deus da esperança. É curioso que Paulo usa muito isso, né? Você vê que no versículo 5, ele fala... No versículo 4, ele fala que nós devemos ter paciência e consolação. No versículo 5, ele fala, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar. E aqui no versículo 13, ele fala, o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, ele falou de Cristo, da obra de Cristo, ele falou de Deus Pai, o Deus da esperança, o Deus da paciência, o Deus da consolação, e agora ele fala do Espírito Santo. O Deus Trino, as três pessoas do nosso Deus, que é o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em prol da igreja, do propósito eterno de Deus, e nos concedendo esperança, alegria e paz. Irmãos, quantas pessoas precisam disso em nossos dias? Quantas pessoas estão desesperadas quando a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança? Quantas pessoas não têm paz nem alegria em suas vidas? Quando Paulo diz que o fruto do Espírito, Gálatas 5, é amor, alegria e paz. As 3 das 9 qualificações que aparecem lá do fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto. O Espírito te enche de todas essas qualidades. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, olha aí, fidelidade. Quantos hoje não têm alegria e paz, porque não têm experimentado do poder do Espírito Santo em suas vidas? Quando fala em poder do Espírito Santo, muitas vezes a gente pensa, para realizar sinais, eu quero o poder do Espírito Santo para orar e as pessoas serem curadas. Nós cremos que Deus cura ainda hoje. E temos ouvido testemunhos maravilhosos, milagres que Deus tem operado, e continuamos orando e vendo e crendo que veremos ainda Deus operar milagres, e devemos orar por isso, pela manifestação visível do poder do Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo não é só para realizarmos milagres ou para que dons sejam concedidos no meio da igreja, mas é para termos uma vida também cheia de esperança, alegria e paz. Talvez você tenha chegado aqui essa manhã angustiado, angustiada, aflito, sem paz, sem alegria. Eu faço da oração de Paulo a minha oração em seu favor. Que o Deus da esperança encha você de alegria e paz. Que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Muitos hoje têm se deixado impregnar pelas coisas desse mundo. O Bispo Walter tem falado muito isso nos vídeos. Eu recomendo que você assista. Nós temos postado nos grupos de WhatsApp da igreja os vídeos que o Bispo Walter tem postado, breves, 5 minutos normalmente. Ele tem batido muito nisso, tem falado muito sobre isso. E nós cristãos não podemos nos contaminar, nos encher nossa mente, nosso coração com as coisas desse mundo, com a imoralidade desse mundo, com toda a sujeira que tem nessas séries. Uma série, não estou falando que toda série não presta. Tem até uma série que tem recomendado muito, eu não assisti, mas várias pessoas recomendaram, inclusive o próprio Bispo Walter, que é o The Chosen, né, que é uma série cristã muito bem feita. E se alguém quiser recomendações, me fale que eu passo o nome, eu não sei nada além disso. Só recebi recomendações muito positivas de diversas pessoas. Existem coisas boas, mas tem muita imoralidade, muita violência, isso vai cauterizando a tua mente, você vai achando que é normal. Às vezes é mesmo, você pode fazer um jejum de jornais, né? Assiste uma notícia ou outra. Eu gosto muito de estar antenado, mas cuidado com o que você assiste, cuidado com o hábito de chegar em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a televisão e deixar ligado até a hora de você dormir, e na hora que você vai dormir você não consegue orar porque você está cansado, você está com a mente cheia. Vamos nos encher das coisas de Deus, irmão. Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos estar mais na igreja, vamos ter mais comunhão uns com os outros, vamos servir mais, vamos evangelizar mais, vamos abrir mão mais de coisas que são boas para nós, para agradar ao próximo. Vamos nos encher do Espírito Santo e do seu poder. Talvez essa esperança, essa paz e alegria que você tem tanto buscado, mas no lugar errado, vai encher novamente seu coração e sua alma. Não dá, irmãos, para a gente encher um copo com veneno e querer beber uma água pura. Se você encher um copo ou com um veneno, você vai morrer, né? Mas se você encher um copo com uma bebida que você não goste, não vai querer beber algo que você goste, né?
falando das minhas experiências gastronômicas, só uma hoje, mas esses dias eu descobri uma polpa de cupuaçu maravilhosa, irmão. Ai, nossa. E aí, a Tati foi fazer suco para as crianças lá em casa, e ela é igualzinha a polpa de caju, né? As crianças tomam suco de caju, e ela pegou amarradona assim. Quando eu vi em cima da pia, eu falei, cuidado. Muita calma nessa hora. Ela falou, não, vou fazer um suco pro Daniel. Eu falei, lê aqui, ó. Polpa de cupuaçu. Essa aqui é para mim. Se ela desse cupuaçu pro Daniel, ia dar ruim, irmão. O garoto ia reclamar muito, ia falar, esse suco tá ruim, tá estragado, não sei o quê. Agora dá para mim que tá tudo certo. Então, assim, você pega um cupuaçu e vai dar falando que é caju, vai dar ruim. Então, por mais que eu goste muito de cupuaçu, se a pessoa não gosta, não vai dar certo. E quando você bota com leite, vira um creme de cupuaçu, misericórdia. Mas tem gente que não gosta, irmão. Gosto a gente não critica, a gente lamenta, né, irmão? Ao máximo. Mas se a Tati tivesse bem a ideia, se ela não olhasse ali, se eu não alertasse ela, pegasse aquele cupuaçu, metesse no liquidificador, batesse, desse para o Daniel, ia dar um inquérito, irmãos, ia ter problemas. Então não adianta você encher o copo com uma coisa que você não vai te trazer saúde e depois você querer estar cheio do Espírito Santo. Não vai, irmãos. Porque Deus é justo, Deus é fiel e Deus estabelece que nós devemos ter uma vida disciplinada espiritual, irmãos. Não religiosa, mas disciplinada. São coisas diferentes. A gente acha que então vou ser religioso, vou resolver todos os meus problemas. Não, não devemos ser religiosos. Há um balanço que precisamos fazer nisso. Mas nós precisamos ter uma vida disciplinada. Nós precisamos orar, irmãos. À noite eu vou falar sobre isso. A oração como uma luta, uma batalha. Nós temos que entender a oração não como um lazer. Ah, estou tão alegre, estou com vontade de orar, agora eu vou ficar orando meia hora. Não, nós temos que orar. E muitas vezes você vai orar sem vontade, mas o Espírito Santo vai te encher de alegria. É um trabalho que precisamos fazer. Você tem que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Mesmo que no momento não esteja com vontade, nós temos que estar em comunhão. É isso que vai te dar substância espiritual. É isso que vai encher teu coração de alegria, de esperança e de paz, irmão. E tem muitos cristãos que têm a vida espiritual medíocre e quando vêm as lutas, fragilizam na fé. Às vezes fragilizamos porque somos humanos, temos as nossas dificuldades. Estou falando que se você tiver uma vida disciplinada de oração, de leitura da palavra, de meditação das escrituras, de comunhão com os irmãos, você vai ter uma vida perfeita. Não, passamos pelos nossos medos, pelas nossas angústias, mas nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. E aí provaremos do poder do Espírito Santo. Que às vezes não vai ser para fazermos sinais e maravilhas, embora eu creia que Deus também nos use para isso. Mas vai ser para sermos cheios de alegria, paz e de esperança. Concluindo aqui, eu tenho falado ao longo dessa série sobre algumas dicas que o autor D.A. Carson fala no seu livro, inclusive estão no boletim do mês de março, nós ainda temos alguns, se você quiser guardar. Ali eu descrevo as 8 dicas que ele dá no textinho que tem na capa do boletim do mês de março. E já passamos por 5, a sexta dele. Sexta dica que ele diz que aprendeu com cristãos mais maduros ao longo da sua caminhada com Cristo é combinar louvor, confissão e intercessão durante seus momentos de oração. Se você estiver orando, você tem liberdade. Às vezes você está orando, você sente o desejo de cantar um louvor, cante o louvor. Você está orando, pedindo a Deus pela sua vida ou simplesmente adorando ao Senhor, você lembra de alguém, de interceder, interceda por aquela pessoa. Temos estimulado os irmãos a escrever pedidos de oração. Eu leio todos os pedidos de oração, oro pelos irmãos. O pessoal da intercessão pega também para estar orando. Você lembrou de alguém, sabe de alguma necessidade? Ore, apresenta a vida da pessoa diante de Deus. Então combine, no momento de oração, você vai estar lendo, você vai estar orando, você vai estar fazendo as suas leituras orantes, que é uma leitura que você faz, uma oração que você faz em cima das Escrituras. Você pode pegar um livro de Salmo, ler o Salmo e meditar naquela leitura que você fez e fazer das palavras do salmista a sua oração, como eu fiz aqui com a oração de Paulo. Pegar essa palavra, o Deus da esperança, encha de vocês, como Paulo ora pelos romanos, eu oro por mim e pelos irmãos, que nos encha de toda alegria e paz na fé que temos para sermos ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Intercale, junte as coisas. Tenha momentos, mas dedique tempo em oração, irmãos. Nós precisamos disso. Muitos estão desanimados, muitos estão fraquejando na fé, mas não têm investido na sua vida espiritual. É como um carro que você quer que ande sem combustível, não vai andar, irmão. Vai parar. Precisamos alimentar nossa vida com o poder do Espírito Santo, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão, e orar para que haja unidade. Então, Paulo aqui, nesse curto trecho da Epístola aos Romanos, ele ora para que haja unidade na igreja,
e que os irmãos sejam cheios de esperança no poder do Espírito Santo. Como está a esperança do seu coração? Nós temos um exemplo supremo, que é Cristo, que se entregou por nós para nos dar salvação e selar a nossa esperança nele.